Fala aí, pessoal, mais um Sanabria Entrevista, hoje com a Vitória Vick Levinsky, que foi aprovada na URGS em Medicina nesse último vestibular, que foi o de 2020. E aí eu convidei a Vick hoje para vir aqui para falar um pouquinho pra gente como é que foi a trajetória dela, as dificuldades, os conselhos que ela quer dar para vocês. Então, se vocês quiserem que eu pergunte outras coisas para as pessoas que eu tenho trazido aqui, vão lá, comentem no Insta, no Face, no YouTube, onde vocês estão assistindo esse vídeo, tá? Se tá lá no YouTube e puder já curtir o vídeo e se inscrever aí no canal, aí você vai receber as notificações, aquele blá 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 que todo mundo no YouTube fala e você já sabe também, tá? Então eu não vou ficar falando, tá? Pra não encher o saco. E vamos direto. Vick, conta pra nós como é que foi a tua trajetória nos cursinhos até a tão sonhada aprovação. Na URGS, né? Na URGS, né? Isso aí. Tá, eu saí do colégio em 2016, daí eu fiz em 2017 um ano de cursinho naquele ângulo med, né, que é bastante carga horária, enfim, ele é mais puxado, mais tempo, né, de aula. Depois, em 2018, 2019, eu fiz os grupos. E aí foi melhor, assim, pra eu conseguir estudar sozinha e conseguir ter um maior contato Por que foi melhor os grupos? Por ter maior contato com os professores, assim. Acho Entendi. que eu fiz turmas pequenas, normalmente, e aí eu consegui realmente conversar mais com os professores, enfim, sentir mais próximo, assim. Sim. Consegui tirar as minhas dúvidas exatamente no que eu queria. Assim. E aí no final do ano ali, conta pra nós como é que foi a tua trajetória nas aprovações, no psicológico, que é interessante assim de saber. É assim, esse ano eu fiz, quer dizer, eu faço desde sempre terapia, né, que foi essencial pra mim. E aí foi que me ajudou muito, porque eu passei na UBRA bem, mas não passei na PUC. E aí bateu aquele desespero pré-URGS de achar que eu não ia ser comigo, que eu não ia conseguir. Como é que é aquela história que tu tava na psicóloga uma semana antes? Na psicóloga, eu tava chorando, dizendo que não ia ser comigo. Uma semana antes da URGS, né? Desculpa te cortar. Aí tava chorando e aí... Uma semana antes da URGS, tava lá chorando, dizendo que não ia ser comigo, porque eu não tinha nada de especial, eu era exatamente igual a todo mundo, eu não via nada de diferente em mim que podia fazer eu passar. E aí foi isso. E eu tava lá chorando e ela disse pra mim, se eu continuasse naquele estado, chorando, eu não ia passar mesmo. Então, eu precisava respirar fundo e ficar calma. E como é que foram os dias, como é que tu fez assim daí? Também, foi tudo fora do que eu esperava, na realidade. Sim. Porque o primeiro dia eu passei mal, eu achei que nem ia pra prova. Passou mal? Passei mal. Vomitei, fiquei mal. Antes, durante ou depois da prova? Antes do segundo final de semana. Antes do final de biologia. Naquela semana do meio ali. Naquela semana do meio. Nossa. Fiquei super mal. Daí eu, ai meu Deus, mas deu tudo certo. E aí, apesar de tudo isso, passou em que posição? 15º. 15º, né, pessoal? De 49 do acesso universal, não é? Olha só, e passou mal no meio, vomitou, vocês verem. Antes do final de biologia. E foi super bem. Foi super bem, né? 24 em biologia. Maravilha. Então... Beleza, show, né? E aí, o que mais que a gente quer saber de ti? Assim, ao longo desses 3 anos de cursinho, a gente vai acertando, errando, acertando, errando. Qual foi a principal mudança que tu fez durante os teus estudos, que tu acha que foi assim, o que mais fez diferença para tu ir subindo, né, em qualidade e conseguir alcançar a aprovação? Acho que o principal foi que eu consegui conversar mais com os professores e procurei mais saber exatamente o que era o principal, o que era o mais básico de eu estudar. Porque eu chegava em casa, às vezes eu estudava demais, estudava muita coisa e não conseguia focar no que era o mais básico, que era essencial e que ia cair na prova com certeza. Acho que isso foi o principal. E também... Dá um exemplo pra nós de um conteúdo assim que tu viveu com isso e que tu notou assim que tu exagerava aí além da conta e não conseguia saber o básico. Nossa, histologia às vezes tinha muita matéria, eu me lembro. Física também, às vezes eu acabava vindo me focando nos exercícios mais difíceis em vez de ficar nos fáceis e nos médios, que ia ser a maior parte da prova. Enfim, acho que em todos os conteúdos eu acabava indo demais em vez de ficar mais no básico. Às vezes tu tem que fazer uma decoreba, que vai provavelmente cair mais, tipo a tabelinha dos artrópodes, Sim, na zoologia é um exemplo, né? Exatamente. Primeiro tem que ir no básico para depois se aprofundar, porque senão tu não aguenta, né? Não aguenta, não tem como saber tudo sobre todos os filos. Impossível. Legal.
Então a tua mensagem é primeiro no básico, no médio, que é o que cai na maioria das coisas, e depois ir pro avançado. Essa foi assim, o que tu acha que foi o mais chave, assim, pra tu crescer. Realmente. Pra mim esse ano foi o principal. Mas, legal. Ó a mensagem aí, ó, dos aprovados. E então, por fim, a última pergunta que eu quero te fazer é, pô, nesse meio tempo aí, de 3 anos para conseguir a aprovação, o que tu queria mais escutar, assim, como aluna de conselho pro dia a dia e que automaticamente, e ao mesmo tempo é o que tu mais acha importante que as pessoas que ainda não conseguiram a aprovação precisam escutar para conseguir passar, assim? O que tu acha mais importante de ouvir, assim, para quem ainda não conseguiu? Acho que em relação ao horário, um horário de estudos. Horário de estudos, exatamente. Que eu fiz um horário de estudo, eu segui, acho que na primeira semana, depois eu acabei não seguindo mais. Porque eu acho que eu usei aquele esqueleto dos horários, então eu sabia os dias que eu tinha que estudar biologia, sabia os dias que eu tinha que estudar matemática, enfim, assim eu organizava. Mas eu sempre, a cada semana, tipo na segunda-feira eu sentava e eu mudava totalmente meu horário. Então ele nunca era o mesmo? Nunca era o mesmo. Então se eu tinha que estudar mais de biologia, eu estudava mais de biologia, mas se eu tivesse que estudar menos também. Então eu sabia que, por exemplo, combinatória, que é uma matéria que eu acho muito difícil, eu estudei muito além do meu horário previsto para matemática, porque eu sabia que era uma dificuldade minha. Tá, e aí tinha coisas que tu não estudava? Tinha algumas coisas que eu não estudava, e aí, realmente. Como é que tu fazia? Porque às vezes, em algumas aulas, os professores eles te dão, sei lá, uns 15 exercícios, porque ainda a matéria ainda não fechou totalmente. Sim. Então eu sempre aproveitava esses intervalos e ia com tudo, assim. E aí a minha meta era sempre 8 horas de segunda a sexta, que eu usei um aplicativo, né, que é o Aprovado, que eu conseguia... Aprovado. Isso. E aí, o que tu fazia com esse aplicativo? Que eu conseguia medir o que eu estudava por dia. Então, sempre, às vezes, sobrava, né, uma horinha. Daí eu sabia que essa horinha ia para matemática. Sim. Então, às vezes, até durante a semana, se eu não fazia as minhas 8 horas diárias de estudo, eu deixava, porque eu estava muito cansada, enfim, sei lá, às vezes acontecia. E aí, eu acabava indo dormir mais cedo para aproveitar a aula no outro dia, né, porque eu achava muito importante estar bem para a aula. Mas daí esse horário eu sempre tentava compensar no fim de semana. Sempre colocava pra lá, tipo, tá bom, não alcancei as minhas 40 horas de segunda a sexta, mas sábado e domingo eu ia alcançar essas 40 horas da semana. Assim. Entendi. A tua meta era 40 horas, então. Era 40, tinha que fechar 40. E tu fechava sempre 40 horas ou às vezes não dava? Era sempre 40. Sempre sim, chegava 40 no máximo, conseguia. Às vezes 39, 37. Sim, tu era piores, disciplinada assim. pra chegar no 40. Essa era, tipo, enfim, a terapia me ajudou muito com isso. A gente colocou essa meta e vai ser essa meta. Legal, e tu conseguiu ir até o fim com ela. Então olha só que legal, né, pessoal? É disciplina, que parece ser uma coisa rígida, né? Mas com flexibilidade. Sim. Para conseguir alcançar. Sabe que vários alunos que aprovam trazem esse relato, assim. Por isso que eu acho ele faz um resumo, assim, bacana do que a galera precisa. Sim. Legal, então, Vicky. É isso aí. Obrigado por vir aí. Parabéns pela tua aprovação na URGS, tão difícil. Quem está assistindo aí certamente deve estar muito agradecido pelos conselhos. Então aproveitem, pessoal, esses vídeos para se instrumentalizarem, para pegarem essas informações, para a gente ir planejando o ano de uma maneira a ficar bem bacana, tá bom, pessoal? Obrigadão, Vicky. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Em breve, mais vídeos dessa série tão bacana aí que a gente está conseguindo fazer. Um beijão e até!